Bom dia, pessoal. Bom, agora a gente já tem 63 pessoas conectadas, né? Ótimo. Eu vou começando, então, para a gente falar, então, em simulação em clínica médica, como é que vai funcionar. Nós vamos dar alguns exemplos para vocês. Acho que a maioria dos alunos já estão aí. Nessa parte inicial, nós vamos usar mais o chat para comunicação. Vocês podem responder as perguntas no chat. Vocês podem, do lado direito, vocês vão ver também que tem um pool de perguntas que a gente pode fazer as perguntas nesse pool e vocês votarem qual vocês acham que é a melhor resposta, tá? Então, a ideia é a gente poder utilizar a simulação cada vez mais para que vocês se sintam mais num cenário real do dia a dia do atendimento médico-paciente. A gente já vinha fazendo isso no semestre passado, a gente já tinha começado, né, fazendo não que com que o aluno simplesmente receba um caso pronto e a partir dali ele desenvolva o raciocínio. Na verdade, o aluno vai ter que fazer o caso todo. Então, o paciente chegou e ele está na UPA, na unidade de pronto atendimento, e vocês são o médico que vão atender, pode começar. Então, a ideia é vocês fazerem toda a história, o exame físico, a hipótese diagnóstica, a partir dessa história, exame físico, os diagnósticos diferenciais, o que vocês fariam para elucidar esse diagnóstico, então, que exames vocês pediriam, e que conduta vocês teriam nesse caso, em relação a tratamento, pinceladas, a gente não vai entrar muito profundamente nisso, ou até encaminhamento. Olha, esse paciente está na UPA, é um paciente grave, ele tem que ir para o hospital. Então, essa é a ideia da gente desenvolver esse raciocínio, com o apoio dos professores das especialidades. Estou vendo que a Lúcia e o Veronese estão aí também, né? Então, a ideia é que a gente possa passar os casos por eles para fazer esse trabalho junto com os monitores, e a cada semana e a cada 2 semanas a gente faça esse mesmo sistema, mas utilizando para avaliação também. Lembrando que a avaliação não é assim, acertou ou errou o diagnóstico. A avaliação é desde como é que se comportou em relação ao paciente, vocês vão incorporar o artista que tem dentro de vocês, vão se apresentar para o paciente, vão fazer a história, vão fazer todo o encaminhamento como se fosse um paciente de verdade, certo? E todo o raciocínio diagnóstico vai ser levado em consideração, depois eu vou mostrar para vocês, para fazer essa avaliação. Então, a ideia é que a gente não tenha uma prova teórica final, que a gente utilize mais a simulação, e essa simulação, ela pode ser desde vocês interagindo com um paciente simulado, até a gente mostrar o vídeo de uma entrevista e vocês responderem as perguntas que surgirem a partir dessa entrevista. Então, a gente vai ter vários formatos, certo? E a gente vai construindo isso juntos e ouvindo vocês para ver maneiras de melhorar. Acho que a simulação é muito importante, tem crescido cada vez mais, mas nesse momento da pandemia, a importância cresceu mais ainda, né? Para a gente minimizar a necessidade de estar perto do paciente no aprendizado. Vocês vão ver que realmente dá para aprender bastante com isso, e vocês conseguem, então, sentir um pouco melhor o dia a dia de atender um paciente. Vai ser muito importante a participação dos monitores. Eu vou chamá-los para apresentar vocês, a Sofia, a Débora, a Stephanie, o Samuel. Cadê o Eduardo? Eduardo precisa levantar a mãozinha para pedir para falar. Eu vou autorizando eles a entrar aqui. Bom dia, Tomé, o professor Tomé está aí também. Eles vão entrando, então eu estou usando essa plataforma inicialmente para simulações, né? Realmente a gente interage por chat, mas se precisar falar, a gente pode autorizar para que as pessoas entrem para falar. Então, vocês estão vendo, os monitores estão entrando aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estou de tudo máscara bem? porque eu estou no ambulatório. Imaginei.
Bom dia a todos, meu nome é Sofia, eu sou do 12º semestre. Débora, te apresenta. Tá, eu sou a Débora, estou no 12º semestre. A gente continua as atividades de internato, mas a gente vai estar com vocês aí, como a professora explicou, todas as semanas. Qualquer coisa, nos contatem, falem com a gente é bem disponível para vocês. Samuel? Bom dia, pessoal. Sou o Samuel, sou do 11º semestre. E o que vocês precisarem, podem entrar em contato com a gente. A gente está aqui para ajudar. Stephanie? Bom dia, pessoal. Eu sou a Stephanie, também sou do 12º. E o que precisarem, a gente vai estar sempre disponível. Está entrando aí, então, o Eduardo. Para se apresentar. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, pode te apresentar. Bom dia. Bom dia a todos. Sou o Eduardo e estou no 12º semestre também. Então, esses monitores, eles são maravilhosos, são realmente super ativos, proativos, né? E vão nos ajudar bastante, porque com a necessidade da gente fazer mais simulação, mais prática, a gente tem um grande trabalho ali de montar os casos para poder discutir com vocês. Então, a gente tem sempre um caso, um checklist dos itens mais importantes que vocês deveriam fazer, tanto na história, quanto no exame físico simulado, que a gente vai mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Depois, com todo o raciocínio, então, esse checklist todo está sendo montado em diversos casos, que a gente vai passar pelos professores, então, para validar antes de utilizar com você, certo? Então, pessoal, obrigada. Quem tiver que trabalhar, volta para o trabalho. Bom dia. E quem for ficar assistindo, fica, mas sai todo mundo agora. Eu chamo vocês de volta daqui a pouco, tá bom? Obrigada. Bom, então, possibilidades, eu vou mostrar para vocês uma das situações que a gente consegue, então, utilizar para fazer a simulação, que é essa entrevista simulada. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, então, de um caso que foi preparado o ano passado ainda, e que a Sofia e a Débora gravaram, as nossas monitoras. Eu vou mostrar para vocês aqui. Boa tarde, Sofia. Eu sou a Débora, sou plantonista aqui da UPA. Como é que eu posso te ajudar hoje? Eu vim porque eu tô com um inchaço em todo o corpo. Tá, primeiro me diz a tua idade, o que tu faz da vida? Eu tenho 18 anos, eu sou estudante de cursinho. Tá bem, e tu notou Faço esse cursinho pré-vestibular. Certo. Tu notou esse inchaço que te trouxe aqui hoje e começou quando? Começou há 2 dias. Certo. E começou como? Ou em que parte do corpo? Tu pode me explicar melhor? Ele começou primeiro só nas pernas, aí foi aumentando e agora até meu rosto tá inchado. Tá, e tem relação com o dia? Tu notou que ontem de tarde estava maior ou não tem relação, tu já acorda inchada? Eu acho que eu já acordo inchada, não lembro. Tá. Alguma alteração para fazer xixi que tu lembre? Eu tô urinando bem menos do que eu urinava antes e a urina tá estranha, ela tá meio amarronzada, assim. Uhum. Tá, amarronzada, tu não tá menstruada? Não tô. Na amarronzada, tu chega a ver coágulo se formando? Não chego a ver. Tá. E ardência para fazer xixi? Não tem. Tá bem. Mais alguma coisa que tu lembre do quadro? Eu tô com um pouco de dificuldade assim, para respirar. Tá. Desde quando tá essa dificuldade para respirar? Assim, o mesmo período que começou o inchaço no corpo. Tu tem dor para respirar? Sente alguma dor no peito? Não. É só uma dificuldade, assim, parece meio ofegante. Tá. Chiado no peito, essas coisas, não? Não tenho. Tá. Tu tem alguma doença que tu saiba?
Não que eu saiba. Usa alguma medicação todos os dias? Não, não uso. Só, tipo, de vez em quando, assim, agora que eu tô tendo, que eu tinha tido uma amigdalite, né? Daí eu usava ibuprofeno e paracetamol. Entendi. Quando é que foi essa tua amidalite? Foi há umas 2 semanas por aí. Tá, e tu só usou ibuprofeno e paracetamol? Usou mais alguma Sim. coisa? Não, como eu acabei melhorando, eu não procurei atendimento. Tá. Antibiótico, então não chegou, não procurou atendimento médico, não recebeu antibiótico. Não recebi. Alguma lesão de pele junto? Não, nenhum. Tá. E pra fazer cocô, assim, como é que tá? Tu tem alguma dor na barriga? Notou alguma alteração de intestino? Não, tudo certo. Tá. Nada diferente. Dor abdominal, nada? Não, nenhuma. Tá. Tu falou que não tem nenhuma doença, diabetes, pressão alta, nada. História de doença renal também não. Também não. Tá, medicação também não usa nenhuma. Não, nenhuma. Não teve alteração de pele? Teve alguma dor em juntas, em articulação, essas coisas? Também não tive, não que eu lembre. Tá. Da tua história, assim, tu tem alguma alergia que tu saiba? Não tenho. Alguma cirurgia, alguma internação prévia que tu tenha feito? Não, nenhuma. Tá. Foi bem saudável, assim, de repente teve aquele quadro 2 semanas Isso. atrás da infecção da garganta e agora começou com inchaço em todo o corpo, inclusive nos olhos. Isso. E essa diminuição para fazer xixi, isso aí, com o xixi meio acastanhado. Isso. E tu fuma? Não fumo. Já fumou? Não, nunca fumei. E bebida de álcool? Ah, sim, só no fim de semana, assim, com meus amigos. Tá. Mas nada exagerado. Alguma droga, maconha, cocaína? Não, nenhuma. Tá bem. E tu mora com alguém? Mora sozinha? Eu moro com meus pais, num apartamento no centro. Tá. Então tá bem. Eu vou te examinar então. E aí a gente vai ver o que vai fazer agora, tá? Tá, beleza. Então tá bom. Então, quando a gente vai pensar no exame físico, o paciente se apresenta neurologicamente. Então, essa é a ideia inicial, é fazer uma história. Então, aqui a Sofia é a paciente simulada e a Débora, que é a médica, está interpretando o que o aluno da clínica faria, tá? Então, está fazendo toda a história do paciente e aí vai fazer, então, o exame físico. Eu vou seguir o vídeo aqui para vocês verem. Muito bem, ela conversa sem dificuldade, nada. Então, para fazer um exame físico bem sucinto no ambiente de UPA, a gente pensa nisso enquanto conversa, vê o estado geral dela. Num primeiro momento, examinando inspeção geral, a gente já vê que tem um leve edema periorbital. Aí a gente vê que ela está lúcida, orientada, coerente pela conversa. E aí vamos logo examinar mucosas, que a gente já percebe num primeiro momento também icterícia, cianose, que tudo isso ela não tem. Examinando as mucosas úmidas e coradas. Uma das coisas bem importantes da gente sempre pensar num ambiente assim são os sinais vitais, que a gente precisa pedir todos, porque qualquer coisa pode estar alterada, e são coisas que se alteram geralmente com gravidade. Isso vai definir se o paciente está estável ou não. Então, ali a gente vê uma temperatura axilar de 36,2, não tem febre, uma pressão arterial bem elevada, 180 por 110, uma frequência cardíaca normal, 84, saturação de oxigênio 99%, apesar dela ter referido um desconforto ventilatório leve, né? Também não está taquipneica. E o HGT também é uma coisa para a gente se acostumar aí a solicitar e avaliar na hora, no primeiro momento, assim, que às vezes a gente se esquece, a gente não fala tanto, mas é importante. Até em questão de, principalmente quando tem alguma alteração neurológica, para ver se o paciente não está fazendo alguma hipoglicemia, alguma coisa assim. Avaliando ainda o aparelho respiratório, a gente vê murmúrios vesiculares uniformemente diminuídos, com uma leve crepitação em bases,
que pode ser a causa do leve desconforto respiratório que a paciente refere. De abdômen, nós não temos nenhuma alteração significativa. É importante a gente ver sinais de peritonismo, principalmente, ascite, se o abdômen é depressível, se não tem dor à palpação. E de extremidades, apesar dela apresentar o edema, que foi uma das queixas dela, edema de membros inferiores de profundidade 2 cruzes, em 4 cruzes até os joelhos, que é bilateral, ela mesmo assim tem extremidades aquecidas e bem perfundidas, com pulsos cheios e simétricos. Para montar uma lista de problemas, a gente pensa sempre nas queixas que a paciente traz, em tudo da história dela, da história médica pregressa, alergias, medicações, tudo aquilo que a gente coletou na anamnese, que teve algum significado importante para o quadro. Nesse momento da lista de problemas, então, que os alunos já conversaram, já fizeram, solicitaram as alterações do exame físico, então fizeram o exame físico e só vai ser descrito o que o aluno perguntar em relação ao exame, né? Na lista de problemas, a ideia é que a gente possa, em algumas situações, a gente vai enviar no chat, eu vou fazer isso mais tarde, um formuláriozinho para quem estiver assistindo também preencher a lista de problemas rapidamente e já enviar. Mesma coisa com as hipóteses diagnósticas, então não é só quem está aqui que está participando, quem estiver assistindo também está participando, certo? A gente vai utilizar para montar nossa lista de problemas, além dos achados do exame físico. Partindo então de uma lista de problemas que nos mostra uma possível hematúria, edema, hipertensão arterial, uma oligúria associada e possivelmente uma proteinúria também por conta do edema, a gente logo pensa em alguma causa renal, algum acometimento glomerular, principalmente, por dar uma hematúria importante, sem coágulos. Coágulos já nos levariam a favor de alguma doença da via renal e não do glomérulo. Então, a gente, juntando todos esses dados, a gente fica na cabeça que o diagnóstico dessa paciente é uma síndrome nefrítica. Ou seja, o glomérulo está sendo destruído, deve estar tendo alguma inflamação importante. Fora isso, o surgimento agudo nos leva a crer numa síndrome nefrítica mais do que uma nefrótica, que geralmente é um acometimento mais insidioso. Obrigado, Jonas. Acho que estava com eco, porque eu liguei meu microfone aqui. Ótimo. Pessoal, então, antes dela seguir adiante, ela fez a hipótese diagnóstica de síndrome nefrítica. A gente tem que elaborar as possíveis hipóteses diagnósticas para esse caso. Vamos ver as possibilidades, então, da gente utilizar a ferramenta com a audiência aí. Olhem no pool, vocês vão ter qual a principal hipótese diagnóstica para esse caso. Insuficiência renal, insuficiência cardíaca, hipotireoidismo, hepatopatia, e a gente pode juntar outras, só para vocês verem como é que pode funcionar. Vamos votar o que vocês acham nessa situação, qual é o diagnóstico, a principal hipótese diagnóstica para essa paciente, tá? Então, essa é outra possibilidade da gente utilizar durante, então, as simulações. Vamos ver mais aqui. Como é que a gente começa a pensar em diagnósticos diferenciais? A gente pensa em doenças que levam a um quadro semelhante. A gente vai construindo a ideia dos diagnósticos diferenciais ao longo da anamnese, quando a gente vai perguntando coisas específicas, como doenças prévias, como o uso de medicação contínua, como outros sintomas associados. E aí a gente vai descartando alguns diagnósticos e favorecendo outros ao longo da anamnese. Mas claro que um conjunto de tudo isso que vai nos levar, de fato, ao diagnóstico final. Nesse caso, causas importantes de edema, pensando no edema, o diagnóstico diferencial de edema, assim, de anasarca, a gente pode pensar a síndrome nefrítica, que é o que a gente respondeu na questão anterior, mas a principal diferenciação em relação à síndrome nefrítica é a síndrome nefrótica. Como eu falei anteriormente, geralmente é um quadro mais insidioso, não tem hematúria,
mas também tem edema, tem pressão alta. Uma proteinúria nefrótica é em maior quantidade do que uma proteinúria na síndrome nefrítica. Além disso, entra nos diagnósticos e com um quadro agudo de lesão glomerular, que aí seria essa glomerulonefrite pós-estreptocócica. A gente também tem nefrite lúpica como causa de síndrome nefrítica, mas aí, como eu abordei antes, a gente teria que buscar elementos ativamente na nossa anamnese, e a gente buscou, de fato, no vídeo, perguntando sobre questões articulares, questões sistêmicas, cutâneas, que aí nos falariam mais a favor de uma investigação de lúpus, ainda mais numa mulher jovem de síndrome nefrítica. A de síndrome nefrítica evolui mas com imunossupressão. Eu passei um pouquinho aqui, tá, pessoal, só para vocês. Com base em tudo isso que a gente conversou, agora a gente vai para uma investigação complementar, com exames complementares que são necessários, pensando nas etiologias, no quadro que a gente apresentou para vocês, anamnese, exame físico, hipóteses diagnósticas, coisas mais prováveis, né, dentro desse contexto. A gente desafia vocês a selecionar os exames que acham mais necessários, que acham que são importantes para esclarecer o caso de agora. Então, vocês podem clicar nos quadradinhos aí e escolher quais exames vocês acham pertinentes, sempre pesando risco-benefício, né? E pensando que o exame pode determinar uma mudança de conduta ou uma definição diagnóstica. Então, desse formato, o aluno mesmo clica e olha o resultado do exame, ou se o exame não é necessário, vai estar escrito, nessa situação, esse exame não seria necessário, nesse contexto, então a gente consegue fazer com que ele faça a atividade sozinho para treinamento, né? Bom, pessoal, eu quis mostrar um exemplo que a Débora e a Sofia fizeram esse vídeo, que ficou excelente. A ideia é poder ter casos assim, então, para os alunos treinarem em casa. Esse vídeo vai ficar disponível, e não só o vídeo, né? Então, o material interativo para que eles possam ir treinando esse tipo de simulação, eles mesmos. Então, é essa a ideia, que a gente possa utilizar vários recursos disponíveis para interagir com vocês, e a ideia é que a audiência esteja sempre conectada mesmo. Então, a gente vai fazer agora uma simulação, eu vou pedir, então, para a Stephanie, a Sofia e o Samuel levantar a mãozinha para entrar, porque agora a gente vai fazer ao vivo aqui um caso, para vocês verem como é que vai funcionar, então, com os alunos. A ideia é que a gente tenha 2 médicos, né, da clínica, 2 alunos que vão simular os médicos. Sempre o paciente vai ser um de nós, ou um professor, ou um monitor, e que a gente tenha depois 2 ou 3 médicos que vão discutir o caso. Então, o que eles fariam a mais, o que eles fariam diferente, outras hipóteses que não foram pensadas, e que a gente possa, então, vocês viram aqui como a Débora foi explicando passo a passo. Tudo bem, Sofia? Então, a ideia é que a gente possa deixar fazer a simulação, mas que no final a gente possa discutir o caso, pontos que poderiam ter sido melhor, discutir um pouco melhor a doença. Então, claro que quando a gente estiver com o professor da especialidade vai ser melhor ainda, né? Então, quando a gente estiver na segunda sexta-feira, que a gente vai estar com os professores, que a gente vai fazer uma forma mais de avaliação, apesar de que a gente vai fazer um processo de avaliação contínuo, que o professor possa estar junto e até no final a gente possa discutir o caso e dar mais orientações, porque certamente cada um desses casos eles vão aprender, os alunos, vocês vão aprender mais ainda, né? Faltou a Stephanie, que deve estar entrando. Então,
Pessoal, nós vamos combinar assim, enquanto a Stephanie entra, Samuel, o Samuel vai ser o aluno debatedor, que vai discutir o caso no final, né? A Stephanie é a paciente e a Sofia é a médica, aluna está simulando um dos alunos do Clínica 2, tá? Samuel, enquanto eles estiverem fazendo a entrevista, nós dois ficamos com o microfone mudo para não atrapalhar, tá bom? Prof, daí tem que ler a introdução do caso daí? Como? Sim, eu vou fazer a introdução, sim. Então, de novo, Sofia é a médica, Stephanie é a paciente, tá? É nelas que nós vamos prestar atenção agora. Eu vou dar o início do quadro aqui, eu vou interagindo também com vocês para passar os detalhes como o examinador, né? Então, uma mulher de 54 anos, vítima de acidente de carro na estrada a 70 quilômetros de Porto Alegre, foi resgatada após capotar várias vezes e cair em um banhado à beira da estrada. Essa é a foto do acidente, tá? O carro virado num banhado. Essa mulher encontrou inconsciente, com ferimento nas pernas, foi resgatada pelo SAMU, imobilizada com colar cervical, entubada na ambulância e transferida para o hospital. O marido, estava preso no cinto de segurança, estava lúcido, aparentemente sem lesões graves, foi rapidamente liberado para casa, foi avaliado e liberado para casa. Quando chegou no hospital, essa mulher estava em Glasgow 8, tinha pupilas isocóricas e fotorreagentes, a pressão estava 70/50, vamos botar lá em cima, a frequência cardíaca era 64, saturação 92% e a temperatura 34 graus centígrados. Tinha uma fratura de bacia, uma fratura de fêmur, tinha um atomo de crânio normal. E foi feito o diagnóstico inicial de choque hemorrágico pela fratura de bacia, que foi manejado com alto volume de fluidos e transfusão. Essa paciente ficou com a pressão estável, 100/60, e após 36 horas acordou. Então, ela chegou muito grave, com um politrauma, com fratura de bacia e fêmur, fez um choque hemorrágico, foi manejada e acordou. 4 dias depois da chegada do hospital, ela ficou hipotensa novamente, ficou febril, com 39 graus centígrados, com calafrios, ictérica e anúrica. Não tinha evidência mais de sangramento nenhum pelo trauma, foram iniciados diuréticos sem resposta, e aí vocês foram chamados na UTI para atendê-la nesse momento. Então, o caso começa aqui para o aluno, certo? Então, a doutora Sofia vai agora atender esse paciente, que foi, então, fez um politrauma, e depois do 4º dia começou com febre, hipotensão, calafrios, icterícia e anúria. Certo, Sofia? Começa, então, o atendimento. Vou deixar meu microfone no mudo, tá? Bom dia, Stephanie. Meu nome é Sofia, eu sou a médica que vai te atender agora. Queria saber qual é a tua idade? Bom dia, doutora Sofia. Eu tenho 54 anos. Ok. De onde é que tu é? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre? Nasceu aí e mora aqui? Sim. Uhum. Com que tu trabalha? Eu trabalho como vendedora. Ok. E tu pode me contar o que aconteceu? Agora, desde que eu acordei desse acidente, eu estou sentindo uma dor em todo o meu corpo, principalmente nas minhas panturrilhas. E isso está me incomodando bastante. Eu também estou sentindo uns calafrios e parece que eu tenho febre. Uhum. Quando é que começou essa febre, a dor no corpo? Eu me sinto assim desde hoje, quando eu acordei. Tá. Uhum. Tem mais alguma coisa? Eu tô com náusea, mas não cheguei a vomitar. Não chegou a vomitar, então? Não. Diarreia? Não. Dor na barriga? Eu tenho um pouco de dor mais no lado direito. Tá. Quando é que tem alguma situação que piore essa dor?
Não, eu não saí do leito, então não tenho nenhuma outra questão assim. Tá sempre doendo, então, do lado direito ali. Isso. Ok. E começou hoje também junto com a dor no corpo? Sim, foi tudo hoje. Tá. Mais alguma coisa? Falta de ar? Não, falta de ar não. Tô me sentindo um pouco inchada só. Tá. Inchada no corpo inteiro ou só nos pés? Não, todo o corpo, assim. Quando é que começou esse inchaço? Foi tudo meio junto, eu não sei dizer exatamente o momento. Já tinha tido algo parecido antes? Não, isso tudo veio depois do acidente. Antes eu nunca tinha nada. E tá urinando bem? Ah, não, doutora, eu não tô fazendo xixi mais, desde que eu acordei também. Tá. Antes disso, chegou a ter alguma alteração na cor do xixi? Ficar escuro, alguma coisa assim? Não me lembro agora, doutora. Tá bom. Dor no peito? Não, não tenho. Não. Ok. Coceira? Também não tenho coceira. Ok, então. E me diz alguma coisa, tu tem alguma doença? Pressão alta, diabetes? Não, não tenho nenhuma doença. Nenhuma doença? Já fez alguma cirurgia? Também não. Nunca fiquei no hospital. Nunca teve que internar? Não. Ok. Tem alguma alergia? Que eu me lembre, não também. Tem filhos? Não, não tenho. Ok. E na família, alguém tem algum problema de saúde? A minha mãe e o meu pai têm a pressão alta, mas eles estão bem controlados. História de câncer na família, de infarto? Também não. Tu mora com quem? Eu moro com o meu esposo. Que parte aqui de Porto Alegre? É aqui no bairro Rio Branco. Tem saneamento básico? Tem. E bebida de álcool chega bebe? Só de vez em quando, assim, uma taça de vinho, duas no final de semana. Fuma? Não, Não, nunca fumou? nunca fumei. Alguma droga? Não uso nada. Então tá. Mais alguma coisa que eu não tenho perguntado? Eu só achei um pouco estranho que eu tô com uma tosse e sai um pouquinho de sangue. Daí eu sei com isso. Muito sangue, sim, ou só uns risquinhos? Não, é só uma manchinha de sangue, assim, não é sangue puro. E tem a secreção, a junto é amarelado ou é clarinha? Não, é um pouco mais clara, assim. Tá. Então tá. Acho que a gente pode partir para o exame físico, então. Tá bem. Poderia saber os sinais vitais dela? Sim, a pressão arterial está 80/50, a frequência cardíaca 110, frequência respiratória 24 movimentos por minuto. Tá. Saturação? Saturação 93%. E no estado geral, como é que ela tá? O estado geral, ela está sonolenta, mas está num regular estado geral. Tá, ela responde, sabe onde é que ela tá? Está coerente, sim. E como é que estão as escleras dela? Ela está, vou mostrar aqui para vocês. E as mucosas estão marmoradas? As mucosas estão hipocoradas e estão assim nictéricas. Tá. E ela tá com algum sangramento no olho? Tem um sangramento, dá para ver ali na imagem, né? Um sangramento subconjuntival. Tá. E o turgor cutâneo, como é que tá? Tá normal? Tá hidratada e tá edemaciada. Então, essa é a imagem. Tem cacifo, edema? Tem cacifo.
Então, na parte da cabeça e pescoço, tem alguma alteração na orofaringe? Não. Não? Tá. Tem alguma adenomegalia palpável? Sem adenomegalias. E a ausculta pulmonar, como é que tá? Tem crepitantes bibasais. Tá. Uhum. E a ausculta cardíaca, tem algum sopro? Não, ritmo regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros. Como é que tá a inspeção abdominal? Ela tem ascite? Ela não tem aumento de volume abdominal. E a palpação, como é que tá? Tem dor no hipocôndrio direito. Uhum. Tem defesa? Não tem defesa. Só tem a dor quando palpa, ela refere que dói. Hepatomegalia tem? Não. Não? Ok. Mais alguma dor em algum outro local do abdômen? Não, só hipocôndrio direito. Tá. Uhum. E nas extremidades, além do edema, os pulsos também estão palpáveis? Os pulsos estão palpáveis e simétricos. Tá. E as extremidades estão bem perfundidas? Estão quentes? Quentes e bem perfundidas. Ok, então. Tem algum sangramento, petequias, equimoses? Não. Não tem lesões de pele, não. Uhum. Então tá, o exame neurológico tem alguma alteração? Não, o exame neurológico todo normal. Então. Panturrilha sem alguma alteração? Não, só tá dolorida a palpação, mas não tem alteração. Tá. Uhum. Então, agora a parte dos exames, né? Isso. Pessoal, eu mandei para vocês... eu mandei para vocês um link aí, tá? Que é um link para fazer a lista de problemas. Quem tiver aí na audiência pode fazer a lista de problemas. Antes da Sofia dizer, né? Uhum. Então, o pessoal vai abrir no Google Forms e vai fazendo rapidamente a lista de problemas e já envia agora, certo? E aí agora, então, a Sofia, depois da anamnese e do exame físico, a Sofia vai nos dizer, então, qual é a lista de problemas desse caso, né, Sofia, antes de dar as possibilidades de hipóteses diagnósticas. Vamos ver? Pode nos dizer, Sofia. Então, na lista de problemas, a gente tem essa febre alta, com início já na internação, né? Ela está em anasárica, como a gente pode ver pelo edema generalizado, com crepitantes na ausculta pulmonar, e também anúria, que pode ser por possível insuficiência renal. Ela também tem alteração icterícia, né? Dor no quadrante superior direito, dor nas panturrilhas, além de dor difusa, né? E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Náuseas, uma tosse com hepatite leve e essa hemorragia conjuntival, que a gente viu no exame físico. E a hipotensão de início súbito. Isso, perfeito. E a partir, então, desses achados, dessa lista de problema, o que tu pensaria, então, antes de pedir os exames, o que tu pensaria em termos de hipótese diagnóstica para esse paciente? E em paciente que está com febre, na internação, a gente sempre pensa em alguma infecção nosocomial, né? Principalmente pela associação da febre alta com hipotensão, e que poderia ter provocado, né, uma disfunção múltipla de órgãos, uma insuficiência renal e uma insuficiência hepática. Como outras hipóteses diagnósticas, né, a gente pode pensar, já que ela teve um tempo internada em UTI, né, provavelmente sem se alimentar, como ela tem essa icterícia e febre, a gente pode pensar em colecistite alitiásica, né, que é uma condição que pode ocorrer em pacientes internados por muito tempo, politraumatizados. Outras causas, né, de insuficiência renal poderiam ser a necrose tubular aguda pela hipotensão, né, mas não explicaria a icterícia nem a hepatite. Como ela tem dor em todo o corpo e ela foi politraumatizada, até poderia pensar em rabdomiólise, mas ela não teve história de urina escurecida, né? E também isso foi tardio, já uns 7 dias de internação. Uma hepatite medicamentosa, talvez, como ela recebeu várias transfusões, poderia até ser uma reação transfusional, mas seria bem menos provável. Teria que ser alguma coisa que explique todas, né, os sintomas dela. Excelente. E causas de hepatite, né, que não seriam tão prováveis pelo que a gente viu da clínica dela.
Tá, e aí, então, a partir dessa tua lista de problemas, tuas hipóteses diagnósticas, o que tu pediria de exame para tentar elucidar, Sofia? Num paciente com hipotensão e febre, eu sempre pediria uma gasometria arterial com lactato, né? Hemograma, prova de função hepática, né? Transaminases, gama-GT, fosfatase. Então, deixa eu ir te dizendo, tem uma gasometria, o resultado que eu tenho é uma acidose metabólica com PO2 de 90 e saturação de 97%, não tem lactato aqui. O que mais? Então, as provas hepáticas, que eu tinha falado. Tá, TGO 60, o valor de referência é até 40, TGP de 80, o valor de referência é até 56, o que mais que tu queria hepático? Bilirrubina, total Bilirrubina total de 12, direta de 10, então tá muito aumentado, né? Fosfatase alcalina de 400, o normal é até 120. Gama-GT? Não tem gama-GT, não foi solicitado. Queria pedir um hemograma também. Hemograma tem um hematócrito de 28, então tá diminuído, né? Um volume corpuscular médio de 90, que está normal, um HCM de 28, que está normal. Leucócitos de 20.000 com 8% de bastões, né? Então, e as plaquetas, como é que estão? Plaquetas 50.000. Tá. Queria pedir também PCR. PCR não tem o resultado do PCR. Tá. Deixa eu ver o que mais. Então, CPK e função renal, sódio, potássio, ureia, creatinina. CPK 12.000, o normal é até 290. E creatinina... Desculpa, sódio 142, creatinina de 100, o normal é até 40. Desculpa, ureia de 100, o normal é até 40. Creatinina de 5, o normal até 1,2. E o potássio 7,5, o normal é até 5,5. Então, tá, deixa eu ver o que mais. Eu vou pedir uma ultrassom abdominal. Pedir? E um raio-x de tórax? Tá. O eco abdominal mostra uma colicistite alitiásica. E o raio-x de tórax... Então, a gente passou por aqui, né? Já passou por aqui. Aqui, o raio-x de tórax, então, tinha um infiltrado pulmonar. Tá. E pelo que a gente consegue ver, ele não parece ter derrame pleural, né? Porque tá o bico. Aqui não dá para ver, mas não tinha derrame pleural. Tá. Sombra bem. Isso. Certo. Mais algum exame? Cultura que vai demorar, é uma cultura, né? Mas que daí a gente deixa rolando. Isso. Bom, aí, antes da gente fazer de novo as hipóteses diagnósticas a partir dos exames, o pessoal da audiência, se quiser, colocando no chat quais são as hipóteses diagnósticas, chegou uma informação para a gente. Vocês podem, não se preocupem, viu, pessoal, se quiserem, já botando hipóteses diagnósticas, mas chegou uma informação muito importante. O marido dessa paciente, que era previamente rígido e não teve trauma maior, está com febre de 38 graus, icterícia e insuficiência renal. E agora, o que vocês acham que são os possíveis diagnósticos dessa paciente? E lembrando do acidente de carro, né? Que foi essa situação aqui. Vamos ver se o pessoal... Pessoal, se quiserem colocar no chat as possíveis hipóteses diagnósticas, antes da Sofia falar. Se não quiserem colocar no chat, eu vou mandar um link para vocês, também para o Google Forms, para vocês colocarem as possíveis. Ali a Cristina está sugerindo leptospirose. Mais alguma possibilidade? Vão colocando ali. Vamos ver, Sofia, o que tu acha das possibilidades de hipóteses diagnósticas. Então, hepatite viral, leptospirose, Guilherme, o que tu acha, então?
Então, a minha hipótese principal de infecção nosocomial, né, se afastou um pouco porque o marido também está com sintomas. A gente tem que pensar em doenças que podem ser contraídas do ambiente, né? Entre elas, a gente tem a leptospirose, que nem levantaram, né, que a forma grave pode ter insuficiência renal e uma icterícia colestática. E também tem essa questão da hemorragia conjuntival e da dor na panturrilha, que são bem característicos. Tem a febre amarela também, que se apresenta com icterícia, que pode se apresentar com icterícia, sangramentos, que, né, essa paciente não teve, nem grande quantidade, e que também pode ter uma forma grave, embora não seja endêmica aqui da nossa região do Brasil. Também tem a malária, que também não é tão presente aqui, que pode ter icterícia, e tem aqueles episódios paroxísticos de febre. Ela só teve esse episódio agora, né? Mas teria que aguardar a evolução. Tem as doenças como a dengue, né? Que também pode ter um extravasamento do conteúdo para o espaço, que acaba provocando edema e a hipotensão, que nem essa paciente apresentou, mas ela teria exantema, né? Cefaleia, dor retroorbitária, que ela não apresentou. E também ela não apresentou artralgia, nem que a gente pudesse pensar em chikungunya ou, por exemplo, na zika. Em outras possibilidades seria hepatite A, já que é mais fácil tu contrair, né, pela água contaminada do que, por exemplo, por um mosquito picar, que nem se fosse na dengue. A hepatite A também pode ter sintomas gastrointestinais e, na forma grave, que não é tão comum assim, poderia ter uma hepatite fulminante. Mas não explicaria tanto a insuficiência renal que essa paciente tem. Então, a única hipótese que reúne tudo que a gente quer, né, que é a insuficiência hepática, a insuficiência renal, a dor nas panturrilhas, né, o estado em anasarca pela insuficiência renal, seria uma forma muito grave da leptospirose, que é a forma icterohemorrágica. Isso, o Wallace colocou ali doença de Well, né, que junta esses quatro. E, a partir disso, o que tu faria para tentar fazer esse diagnóstico? Que exames a gente pede para fazer a confirmação ou descartar leptospirose, Sofia? Então, dá para pedir PCR, né, que é na fase mais inicial da doença, a sorologia, né, o ELISA, que pode ser a partir ali dos 5, 7 dias da doença, já poderia ter resultado positivo, e a cultura demora um pouco mais, né, nos ajudaria tanto para o tratamento. Perfeito. E se eu não soubesse o diagnóstico, eu não pensei nesse diagnóstico, qual é a minha primeira conduta? Então, tu como médica que foi chamada para atender essa paciente, qual seria a tua primeira conduta para manejar agudamente esse caso, para tirar essa paciente de risco de vida? Então, seria, como ela está hipotensa, né, reposição volêmica e um vasopressor, né, nesse momento emergencial. Como ela está com indicações para hemodiálise, né, hipercalemia, uma acidose metabólica e uma hipervolemia, né, além de uma creatina bem aumentada, ela teria uma indicação de diálise nesse momento, né, e um antibiótico de largo espectro que, mesmo que a gente não pensasse em leptospirose, a gente teria que dar pelo quadro, né, de uma possível infecção. Perfeito. Bom, então, o diagnóstico final dessa paciente é realmente leptospirose, tá? Esse é um caso real. Então, é leptospirose, e o importante é o raciocínio para chegar até aqui. E aí, quando a Sofia termina o caso, a gente vai perguntar para o Samuel alguma coisa para adicionar, algum comentário a mais, alguma coisa que tu teria feito diferente em relação ao que a Sofia fez? Não, prof. No caso, esse caso é bem interessante, né? Porque aborda diversos contextos. O que eu gosto, assim, particularmente de analisar, primeiramente, realmente o contexto que o paciente está inserido, né? É um paciente que está na UTI, né? Pós-trauma, então ele já recebeu diversos medicamentos, é uma situação provavelmente aguda, mas tem algumas coisas que chamam a atenção, por exemplo, essa dor na panturrilha, acho que seria indicativo de uma investigação, assim, talvez pelo próprio trauma, né, como pode ter sido utilizados medicamentos como glicocorticoides, para o manejo da hipotensão, enfim, e essas raios de sangue podem ter um foco de reativação, um foco de tuberculose, né, ali nos pulmões. No caso,
chamou isso a atenção também, né? Vamos ver algumas coisas que eu anotei aqui. A pressão arterial, no caso, como a Sofia falou, né, tem que ser usado o vasopressor, noradrenalina, adrenalina, no caso abaixo de 65, né, já seria considerado choque, mas são indicativos realmente de uma doença infecciosa, o contexto também para doença infecciosa. Pensando assim, existem alguns critérios, né, para sepse, mas ela preenche esses critérios de hiperventilação, critério de, como disse, ela estava sonolenta, então uma certa alteração do estado mental, hipotensão, já preenche critérios para sepse, né, no caso, então ela tem ainda essa insuficiência renal aguda, o que a gente pode pensar também que pode ser o porquê ela tem distúrbios eletrolíticos do potássio. No caso, em distúrbios eletrolíticos do potássio, o que a gente pode fazer inicialmente, né, só para ter claro, potássio de 7,5 já é um potássio bem alto, mas acima de 6 já pode se pedir um eletrocardiograma, iniciar gluconato de cálcio, né, glicoinsulina, no caso, para tentar colocar o potássio para dentro da célula e um diurético. Mas como diuréticos nós já não estavam funcionando, então a gente realmente é indicativo para diálise, né? Essa CPK, então, é a rabdomiólise, pode ser pela rabdomiólise, né? Então, isso é indicativo também do aumento de potássio, né? Como tem uma lise celular ali, a gente pode pensar o potássio é um íon basicamente do meio intracelular, então tem mais liberação de potássio. Então, pensando nesse contexto, né, a gente pode pensar realmente em doenças infecciosas. E eu acho que pelo quadro também hepático, que se encaixa bastante assim no caso de leptospirose, né, no caso de insuficiência renal, a gente pode realmente leva para esse diagnóstico. Claro, tem que pedir hemoculturas, né? Como está em um contexto de sepse, acho que agora eu entrei. Hemoculturas são bem importantes. Entrar com antibiótico de amplo espectro, né? Tá? A ideia é mostrar para eles assim, o que o debatedor vai fazer. Vai dar sugestões a mais para ver se teria que fazer alguma coisa mais no exame físico, alguma pergunta que faltou, alguma discussão que faltou. Tá? É essa a ideia, então, do debatedor. E aí eu chamei o especialista aqui, então, o Zavascki, que revisou o caso para mim, a gente montou esse caso. Zavascki, comentários a respeito da doença, a ideia é que a gente possa, assim, os alunos, então, simulam o caso, e depois a gente possa ter a opinião de vocês, assim, em relação à doença em si, para a gente poder aprender mais, então, né? Tem que ligar o teu áudio. Não, teu microfoninho não está ligado. Estava ligado e eu desliguei. Tá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu fiz algumas anotações aqui, Sheila, não especificamente sobre a leptospirose, mas assim, só para comentar sobre os comentários, né? Sim. Primeiro, que eu acho que todas as hipóteses foram muito bem levantadas. Eu destacaria, assim, que é um paciente de UTI, né? Já está 4 dias hospitalizado, e a gente tem que fazer a ligação, né, necessariamente com o episódio que aconteceu, com um acidente, né? É muito provável que esse evento que esteja acontecendo agora esteja associado ou ao acidente ou à hospitalização, né, aos procedimentos invasivos que o paciente foi submetido. Então, a Sofia, né, levantou bem ali a hipótese de uma infecção hospitalar. Tá, isso aí é uma coisa, qualquer paciente hospitalizado há mais de 48 horas com febre, a gente tem que sempre pensar infecção hospitalar, principalmente depois de um trauma, né? E aí das doenças infecciosas, a gente, excluiu uma infecção hospitalar, fez um raio-x, não sei se ela tinha um EQU, mas é improvável, né, que uma infecção urinária, assim, fosse se apresentar com um quadro séptico, de sepse tão precocemente, enfim, mesmo infecção de catéter,
são coisas menos prováveis para ter essa apresentação. E o que pode ter? O que aconteceu com ela? Ela caiu num local, num lago, né? Uma lagoa, um banhado, né? E isso configura uma exposição para algumas doenças zoonóticas, entre elas a leptospirose, que é transmitida pela uma bactéria, né? Uma espiroqueta, Leptospira interrogans, e é uma das espécies, na verdade. E ela entra, né, ela fica eliminada na urina do rato, fica no ambiente aquático ou úmido, tá? E ela entra mesmo pela pele íntegra, isso é uma coisa importante saber, né? Mas quando tem trauma, quando tem quebra de solução, quando há solução de continuidade, isso é muito facilitado a entrada da leptospira. Então, provavelmente, ela adquiriu ali, né? O que chama atenção no caso especificamente, que o período de incubação em geral, claro, ele pode ser de 3 a 14 dias, né? Mas dela foi bem precoce, 4 dias, já se apresentando com uma doença grave, tá? Então, certamente, possivelmente a exposição dela também foi muito grande, realmente. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês pelo seguinte: eu acho que a hepatite A, da mesma forma, né, que é uma das hepatites que tem transmissão fecal oral, né? Então, ela, por ter, enfim, um ambiente de água parada, poderia ter se exposto. O que fala contra a hepatite A também, além da apresentação abrupta, né, já com insuficiência renal, que eu queria chamar a atenção para vocês, é a dissociação de bilirrubinas e transaminases. Isso aí é muito importante. Não sei se foi falado ali, se eu perdi, mas assim, as bilirrubinas muito aumentadas para pouca transaminase. Isso é muito mais característico da leptospirose. Acho que o colega também levantou pancreatite aguda, poderia ser, principalmente traumática, né? Levantaria ainda a hipótese, talvez, ali, pensar num hematoma periepático, fazendo um quadro obstrutivo, né, que não desse alterações de transaminases. Não pensaria tanto em dengue, né, enfim, teria que pensar daí numa exposição, né, uma outra exposição zoonótica, mas se fosse pensar no quadro clínico sem um acidente, eu pensaria mais em febre amarela, né, pelo quadro da hepatite muito mais acentuado. O que mais que eu anotei ali que chama atenção? Que na leptospirose, a insuficiência renal, usualmente, ela tem uma característica. É uma insuficiência renal aguda com potássio normal ou baixo. Uhum. E o potássio dela está 7,5. Isso. Tá? Então, claro que às vezes tem outros fatores que confundem, né? É uma insuficiência renal multifatorial. Então, não fica tão claro essa característica, mas seria uma coisa que a gente botaria um potássio muito alto, tal. Mas eu acho que ela teve um quadro de choque, enfim, teve um choque, está se recuperando de um choque hemorrágico, né? Tudo isso poderia explicar. Diagnóstico está bem. Normalmente, Sofia, a gente não tem acesso assim a PCR, é muito difícil. Uhum. Na prática, tá? São poucos laboratórios que têm. Então, na prática, a gente espera o 5º, 7º dia e pede a sorologia, tá? Não faz muita diferença no manejo. Quando suspeita, a gente tem que começar a tratar, né? E o tratamento é penicilina, primeira escolha, e segunda escolha é ceftriaxona. A cefalosporina de terceira. Os dois são bons tratamentos. Tá bem. E por fim, um comentário aqui sobre os antibióticos, né, que foi comentado pelo, o Otávio, né? Samuel, nada a ver com o Otávio, mas o cefepime, ele é uma ótima droga para estáfilo, tá, Samuel? Ótima droga para estáfilo aureus, sensível à oxacilina. Então, a vanco entraria num contexto de pensar num estáfilo resistente à meticilina. Mas acho que era isso, tá? Tratamento é de suporte, né? Penicilina e tratamento de suporte, muita hidratação, diálise, esse paciente vai precisar, né? Vamos ver se ele vai fazer uma pneumonite também por leptospira, que é bem comum. Ela, né? E eu acho que ajudou muito aí o quadro do marido, né? Esse aí foi definidor, né? Com certeza. Para a gente juntar as exposições.
Excelente, Zavascki, muito obrigada. Pessoal, a ideia é essa, é tentar mostrar, assim, como fazer o raciocínio e a gente ter o apoio. Então, o Zavascki tinha revisado o caso para mim já, né, mas a gente poder fazer essa interação e vocês se exporem, então, a fazer toda a entrevista do paciente, tentar lembrar de tudo que é importante. Quando a gente fizer as simulações, não vai ser uma pessoa sozinha, a gente vai ter 2 alunos fazendo ao mesmo tempo, tá? A gente vai deixar isso gravado e vou mandar o link para vocês possam acessar, então, e aprenderem junto com outros casos, certo? Eu sei que vocês têm aula agora, eu vou liberar, então, vocês, mas a gente vai se comunicando ao longo da semana para programar, então, as simulações dessas semanas. Zavascki, muito obrigada. Stephanie, Sofia, muito obrigada, e a todos. Obrigado aí, pessoal, até mais, bom dia. Então, obrigada aos professores que assistiram também, certo? E vamos todos trabalhar juntos para fazer cada vez melhor.